Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã seja sobre cada um de nós, que possamos a cada dia sentir a companhia e a proteção dos anjos do Senhor sobre a nossa vida. Todos os dias desse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 15, o versículo 1. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Nós jamais podemos nos esquecer que a prerrogativa da salvação pertence a Deus. É Deus que toma a iniciativa para salvar o ser humano. É Deus que vai em busca de Adão quando ele se envolve com o pecado. É Deus também que vai em busca de Eva quando ela também foge com seu esposo. Mas jamais devemos também nos esquecer. O mesmo Deus da graça, o mesmo Deus que busca salvar o seu povo, é o Deus que conhece o nosso coração. Quando ele compreende que o nosso coração está completamente travado, trancado, não está disposto a lhe dar ouvido, a não seguir as suas orientações, ele permite que o seu povo siga a sua própria sorte. Ele insiste, ele persiste, mas há limite para a graça divina, há limite para Deus alcançar o coração de um ser humano, porque ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe que o coração de um ser humano pode chegar num ponto que não mais haverá oportunidade de salvação, ele não mais irá abrir para ser salvo, ele não mais vai permitir que Deus lhe alcance, e foi de fato o que aconteceu com o povo do Senhor. Nesse momento Deus sabia que a solução para salvar o seu povo seria deixá-lo aí para o cativeiro, e de repente lá no cativeiro, diante do sofrimento, poderia haver arrependimento e salvação. Há corações que se endurecem para o Senhor, independente da qualidade dos intercessores. Deus mesmo fala que poderia vir Moisés ou o profeta Samuel interceder diante dele, mas não haveria mais graça nem misericórdia, porque o coração desse povo estava muito endurecido. Por mais que esses homens voltassem à vida, jamais Deus poderia mudar a sua opinião, porque Deus conhecia o coração do seu povo e sabia que era um povo rebelde, e nesse momento eles careciam pelo juízo de Deus para que pudesse haver arrependimento e mudança de comportamento. Manassés tinha construído um legado negativo. Manassés levou toda uma nação a se curvar diante de outros ídolos. Manassés profanou o santuário. Manassés rejeitou a voz de Deus. Agora, nesse momento, o povo do Senhor estava pagando um alto preço. Deus observava aquela geração e conseguia observar que não havia um coração propenso a adorá-lo. Não havia ninguém que reconhecesse ele como sendo soberano sobre a sua vida. E nesse momento, o que cabia como sendo a oportunidade para salvar alguém, deveria permitir que eles passassem pelo cativeiro babilônico. De repente, lá, no sofrimento, pudesse se lembrar do Senhor, arrepender-se dos seus pecados e viver uma nova vida. Como nós podemos observar no versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus começa a descrever a maneira pela qual o seu povo seria pego de surpresa. Jamais um soldado imaginaria que seria atacado ao meio-dia, porque era o momento do descanso, era o momento de refazer as energias alimentando-se. Mas Deus estava dizendo que seria de forma inesperada que eles seriam atacados e não teria como eles prevalecer diante dos seus adversários. Os seus pecados estavam diante do Senhor. O Senhor tinha pesado na balança a vida do seu povo e tinha os encontrado em falta. Nesse momento agora eles seriam julgados por Deus em decorrência de ter abandonado os caminhos do Senhor. No Oriente Médio, a quantidade de filhos era segurança para uma família, porque os pais, quando envelheciam, os seus filhos cresciam, seriam os filhos responsáveis para cuidar dos pais. Mas Deus estava falando nesse momento profético, e quando o exército babilônico viesse, não haveria oportunidade de uma família prevalecer, porque os filhos sairiam para a batalha, seriam mortos, e quem é que iria cuidar dos velhos? Se eles estavam lutando, se eles estavam na batalha, seriam destruídos pelos soldados adversários.
Jeremias tinha plena consciência do seu chamado. Jeremias sabia que, embora estivesse vivendo diante de uma geração corrupta, envolvida com o pecado, Jeremias sabia que Deus tinha lhe feito um chamado específico. Ele deveria ser um atalaia, ele deveria ser o porta-voz de Deus. Se porventura houvesse mudança no coração de alguém, era resultado das palavras de Deus através da boca do profeta. Nenhum profeta foi chamado por Deus para um momento em que as coisas todas estavam boas. Deus sempre chamou os seus profetas nos momentos em que a nação de Israel estava vivendo em crise e era necessário nesse momento que alguém falasse em nome do Senhor. E o profeta Jeremias reconhece que Deus lhe via como sendo um homem de Deus e ele deveria exercer o seu ministério para que vidas pudessem ser salvas. E mesmo que eles passassem pelo cativeiro, lá no cativeiro eles se lembrariam das palavras do profeta e poderia haver salvação, arrependimento de vida e transformação de alma. Jeremias deveria viver no meio daquelas pessoas, mas Jeremias deveria se manter incontaminado com o comportamento daquelas pessoas. Ele poderia ser rejeitado por seres humanos, mas jamais Jeremias seria rejeitado por Deus. A sua vida ilibada deveria pregar em todo e qualquer momento. Jamais Jeremias deveria pensar que tinha fracassado na sua missão. O seu papel ele tinha cumprido. Ele abriu a sua boca, ele pregou a palavra, as pessoas ouviram. Mas a conversão, a mudança de vida deveria caber a cada um que tinha ouvido as palavras de Deus. Diante de Deus, o profeta Jeremias deveria reconhecer que Deus tinha lhe abraçado, Deus lhe tinha como sendo um filho querido, e ele deveria esperar o momento certo que Deus iria lhe recompensar por ter usado a sua vida, os seus dons, para proclamar as boas novas de salvação a todos daquela geração. Querido amigo, a palavra de Deus é fonte de alimento espiritual para todos nós. Da mesma forma como alguém, no decorrer de uma caminhada, pode em algum momento viver uma vida desnutrida, por não se alimentar adequadamente, alguém espiritualmente pode fracassar em decorrência de não se aproveitar da palavra de Deus como ela deveria ser. Hoje é o dia que nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor. Hoje é o dia que nós precisamos permitir que a palavra de Deus nos conduza por inteiro. Aquele que vive da palavra de Deus irá alcançar a salvação, irá receber as bênçãos de Deus e estará ao lado do Senhor eternamente. Para muitas pessoas, a palavra do Senhor ela não é atual, ela não é alimentável. Mas aqueles que a veem dessa forma estão rejeitando a vontade do Senhor para a sua vida. É a razão pela qual nós nos deparamos com a sociedade que nos encontramos hoje. Mas aquele que abre o seu coração, mas aquele que permite ser nutrido pela palavra de Deus, é um ser humano que vive mais para o céu e menos para essa terra. É visível a vida daqueles que de fato são nutridos pela palavra do Senhor. Ele consegue amar o seu inimigo, ele consegue perdoar aqueles que lhe ofendem, ele consegue ser humilde como Cristo foi, ele consegue viver uma vida em função do reino, como Deus espera que cada cristão possa ser. Hoje é o dia de a cada dia nos colocarmos diante do Senhor e permitirmos que a sua palavra conduza a nossa vida. Diante do mundo em que nós estamos vivendo, cheio de turbulência, pecados, violência e tantas outras coisas mais, em decorrência do pecado ter entrado nesse mundo, nós precisamos nos refugiar na palavra do Senhor, porque ela nos traz paz, ela nos traz esperança, ela nos traz vida, ela molda o nosso coração, ela nos aproxima do Senhor, ela abre os nossos olhos para que nós possamos viver em conexão com o nosso Deus. Aqueles que vivem dessa forma recebem a bênção de Deus. Hoje é o dia que nós precisamos cada vez mais amar a palavra do Senhor e deixar que ela conduza a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia depender exclusivamente do Senhor. Por favor, Senhor, toma o nosso coração, que através da Tua palavra a nossa vida possa ser completamente moldada. É o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.